Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande ver materializado aqui, com a presença de todos vocês, essa proposta que a gente vem gestando desde o final do ano passado, de ter um fórum para debater a formação científica no ensino médio. Eu diria, antes de ir para a formalidade dos agradecimentos, que eu não sou muito da formalidade, eu queria dizer um pouco que esse projeto desse evento, ele acha que é um momento de materialização de um certo amadurecimento que a gente vem tentando fazer, um pouco desbravando o caminho, né? Eu acho que nos colégios aqui da Unicamp, muitos projetos de iniciação científica, muitas iniciativas de formação científica vêm sendo feitas ao longo dos últimos tempos. Eu tenho dialogado com muitos colegas dos institutos federais, das escolas técnicas aqui da região também, que têm desenvolvido esses trabalhos, e a gente tem poucos momentos de sistematização, troca de experiências para avançar numa reflexão um pouco mais organizada, digamos assim, dessa formação científica. Então, eu digo isso mais informalmente porque me parece que a gente estava um pouco desbravando o caminho, todo mundo fazendo do jeito que conseguia fazer. Eu converso com muitos colegas, professores, que vêm apresentando essa dificuldade de, por exemplo, alunos que os procuram, querendo orientação, querendo desenvolver um projeto, e os professores, às vezes, não sabem muito bem como podem se organizar, alunos que estão vendo na iniciação científica uma possibilidade de formação muito grande, vários deles estão aqui também, então isso é muito contente. A gente tem uma diversidade de público muito grande aqui no evento, dos inscritos, que vão de alunos do ensino médio até professores da universidade, nos níveis de formação. Então, isso alegra bastante a gente. Também uma avaliação que a gente fez no ano passado é que tem avançado os eventos de apresentação de trabalhos, as mostras de trabalhos, os congressos de iniciação científica, inclusive alguns circuitos já de eventos que um evento leva para o outro e várias pessoas vêm participando, mas tinha pouco evento, ou nenhum aqui da universidade ainda, refletindo sobre a formação científica de nível médio, os desafios que estão colocados, que agenda a gente vai construir, do ponto de vista de uma troca mais efetiva entre os professores que estão orientando esses projetos e os alunos interessados. Então, a proposta do evento foi essa, e isso está materializado na programação também. A primeira mesa, a gente vai ter uma exposição sobre os desafios e experiências da universidade nessa área, então, saber um pouco do estado da arte, o que está sendo pensado na universidade, sobretudo com experiências aqui da Unicamp, para a iniciação científica, e aí um momento da gente dialogar sobre isso. Depois, uma mesa sobre educação científica e ensino por projeto, um pouco mais ampla e pedagógica, pensando um pouco os desafios nesse sentido. À tarde, a gente tem uma mesa com troca de experiências, às 2h, onde cada professor vai apresentar uma experiência, e a gente também vai dialogar sobre isso. E, no final, pelo contexto colocado da reforma do ensino médio, muito importante, essencial que a gente debata, a gente vai ter uma mesa para refletir sobre isso. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer, sobretudo, a CGU. Eu vou sempre oscilando para a informalidade, né? Eu sou aluno do CUTUC, eu entrei como aluno do CUTUC em 2003, que foi o ano que os fóruns surgiram. Então, toda a minha trajetória depois da graduação e mestrado na Unicamp foi permeada pela existência dos fóruns, e tive a oportunidade de organizar eventos como aluno, com a equipe que está aqui no CDC também, com a Débora. Então, é uma alegria muito grande estar aqui agora organizando um evento aqui na Unicamp, junto com os fóruns permanentes. Então, agradecer muito toda a equipe da Coordenadoria Geral da Universidade, em especial a Sônia. Agradecer a direção do CUTUCA, que tem dado todo o apoio para a gente ir desbravando esses caminhos e organizando esses projetos, aqui na pessoa do Alan, da Tereza, da Vanessa, que também está presente, da Vera, que vem incentivando bastante esses projetos, a Cristiane Megide, que também me ajudou muito na organização do evento, aceitou essa iniciativa e dividir mais essa parceria de trabalho, toda a equipe de apoio que está aqui presente, os departamentos do CUTUCA que deram apoio para a gente poder também trazer os professores e os alunos para cá. E é isso, espero que seja bastante proveitoso para todos. Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas. Convidamos, então, para fazer uso da palavra a professora Tereza de Carvalho, diretora de ensino do Colégio Técnico de Campinas.
Bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa, né, a essa plateia aí bonita de manhã, né, com toda a garra para discutir essa questão do ensino médio técnico, a questão da pesquisa, da investigação científica, já desde o início, né, da sua formação, né, ainda no ensino médio. Isso no nível, né, de educação básica, é fundamental, né, porque forma um perfil, né, de um jovem investigativo, de um jovem curioso, disposto a pesquisar mais, a descobrir coisas que possam fazer uma diferença. Então, acho que o perfil do futuro é esse mesmo, né? E que, com certeza, vai fazer uma diferença na sua vida, fazer uma diferença no desenvolvimento do país, começando quanto mais cedo, né? Como diz o ditado, quanto mais cedo, melhor. A gente sabe das dificuldades de estrutura, de laboratórios, de disponibilidade de professores, mas, como disse o André, isso é um engatinhar, né, que, em alguns lugares, né, já está mais adiantado, outros menos, mas o importante é que a gente não deixe essa ideia de lado por conta das dificuldades que existem, né? Então, que vocês tenham hoje uma bela reflexão, né, um dia bastante rico de pensar, né, nesse processo ensino-aprendizagem que é contínuo, né, que é cheio de desafios num país como o nosso, né, um país que com poucos recursos voltados à educação. Mas, enfim, é um começo e desejo a vocês uma boa sorte, que saiam daqui com grandes ideias. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Alan César Yamamoto, diretor-geral do Colégio Técnico de Campinas, e também neste ato representando o professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, coordenador-geral e vice-reitor da Unicamp. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer pela presença de todos que se dispuseram a vir aqui ao fórum. Em primeiro lugar, perceber o valor e a importância desse evento e estar aqui disposto a compartilhar, trocar experiências, ideias para o objetivo do motivo pelo qual nós estamos aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Os agradecimentos, agradecer primeiramente aos idealizadores aqui desse evento, professor André Pasti, que trabalhou bastante nas férias, nos domingos, trabalhando bastante, discutindo, formando muita discussão para chegar até aqui. Professora Cristiane Megide, cadê a Cristiane? Está lá longe, Cristiane Megide, jovens professoras do colégio, que estão trabalhando bastante e ajudando muito no colégio, desenvolvimento do ensino médio e técnico. Agradecer todo o Departamento de Humanidades, que possibilitou também essa interação, esse desenvolvimento, a Vanessa, a Tereza, que discutiram bastante com eles essa questão e chegou até esse momento, que é um ponto de partida para uma coisa que deve crescer bastante. Agradecimento a toda a equipe do colégio, a Ascom, RTV, toda a equipe aqui da CDC, pela preparação, a equipe dos fóruns da CGU, Coordenadoria Geral da Universidade. Agradecimento especial à Pró-Reitoria de Pesquisa, com a qual temos tido contato permanente, direto, por telefone, por e-mail, pessoalmente. O professor Fernando Coelho, que aqui está, não nos deixa mentir. Semana passada, acho que fizemos uma reunião lá. Além desse fórum, já temos em gestação aí mais 2 programas voltados para a iniciação científica. Eu estou com um e-mail de rascunho lá, já para mandar para a professora Glaucia à tarde ou amanhã,
para mais iniciativas nesse sentido. Então, a Pró-Reitoria está nos apoiando bastante nesse aspecto. O objetivo desse fórum são muitos, mas basicamente o que eu vejo aqui alunos e vejo professores, representantes de várias escolas, e vários professores doutores, professores já experientes, mestres, doutores, e jovens professores doutores. Então, o objetivo é replicar. O André é um belíssimo exemplo, professor aqui, acabou de voltar da Argentina, numa parte do doutorado dele, e há 2 segundos atrás, ele era aluno do colégio. E, com certeza, as ações dos professores ao longo do ensino médio, o contato dele, a formação que ele teve no ensino médio, no colégio técnico, contribuíram para que isso ocorresse. Tá? Eu também estou aqui, fui aluno do colégio técnico, e tem vários professores, estou vendo algumas professoras jovens ali, doutoras, que foram alunas do colégio técnico, e certamente no ensino médio tiveram uma boa formação, a provocação, as centelhas, para que elas buscassem uma vida acadêmica e estivessem preparadas para isso. Então, o nosso objetivo de todos aqui é lançar centelhas, lançar sementes que vão florescer e vão produzir frutos, reproduzir esses frutos, como o André e como outros professores estão participando aqui. Outra coisa que eu queria destacar é que esse não é um evento que pertence ao Cotuca ou à Unicamp. Esse é um evento que pertence aos educadores, às escolas técnicas todos. Então, todos os professores que estão aqui, sintam-se membros do fórum, sintam-se membros de qualquer programa e evento do colégio. Tomo liberdade de falar também da universidade, porque nosso objetivo não é só assim, levar o nome do colégio. O objetivo é realmente que o fórum pertença às ETECs, pertença aos institutos federais, pertença ao Cotuca, pertença à universidade, às escolas estaduais, municipais, que todos esses professores sintam-se membros desse evento e outros eventos também. E que os professores de outras escolas também, que levem essa mensagem para as suas escolas, que nos próximos anos interaja pode ser diretamente com o André, com a Vanessa, com o colégio, de interagir para a gente fazer trocas de experiências, para que o objetivo maior, que é criar oportunidades para que alunos, professores, escolas, instituições melhorem o seu desenvolvimento, melhorem suas condições de ensino e criem oportunidades. E essa entendo que é a missão do colégio, dos eventos, da universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa também. Então, sintam-se acolhidos, participem nos próximos anos, e quem não for de uma escola, que leve para outras professores de outras escolas, diretores, para que se junte a nós nesse trabalho. Muito obrigado a todos. Encerrada essa cerimônia, agradecemos às autoridades que compuseram a abertura deste fórum. E dando sequência aos trabalhos da manhã, eu convido o professor André Pacho para apresentar os palestrantes da primeira mesa de abertura, intitulada Experiências e Desafios da Iniciação Científica de Nível Médio na Universidade. Então, dando sequência, queria convidar o professor Fernando Antônio Santos Coelho, que é graduado em Farmácia Industrial pela UFRJ, com mestrado em Síntese de Produtos Naturais na UFRJ e doutorado em Ciências Físicas na Université Joseph Fournier de Grenoble, na França. É professor do Instituto de Química da Unicamp e atualmente assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, e aí, informalmente, também um grande parceiro dessas iniciativas de iniciação científica que a gente tem feito. Sempre que precisamos, o procuramos, né? Por favor, fique à vontade, professor. A gente já coloca, vou chamar todos. Professora Vanessa Petrilli Bavaresco,
graduado e bacharel em Química na Unicamp, mestre e doutor em Engenharia Mecânica também pela Unicamp, com pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Atualmente é diretora associada e docente do Departamento de Plásticos do Colégio Técnico de Campinas, pesquisadora colaboradora na Unicamp e coordena no Cutuca a Mostra de Trabalhos dos Cursos Técnicos. Convidar a Gisele Aparecida de Arruda de Melo Martins, professora graduada em enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professora do Departamento de Enfermagem do Cutuca, que vai fazer a mediação também aqui da mesa. Bom dia a todos. Eu reforço a fala dos que aqui se apresentaram, que vocês sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro fórum. E passo a palavra, então, para o professor Fernando. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Na verdade, eu estou aqui na condição de assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu estou, né? Esse é o tipo de coisa que daqui a pouco a gente vai deixar de ser, daqui a algumas semanas, mas durante todo o tempo em que a gente esteve colaborando com a professora Gláucia, a parte de iniciação científica foi tratada com muito cuidado. E foi tratada com muito cuidado porque a gente reconhece, a gente, na verdade, acabou trabalhando em cima de um mote que é oriundo de muita conversa a respeito do assunto, e é um mote que está presente nos eventos de iniciação científica, que diz uma coisa mais ou menos assim: o futuro da Unicamp começa com a iniciação científica. E é mais ou menos isso, a gente acredita realmente fortemente nisso. Se a gente fizer um retrato da grande maioria dos pesquisadores, docentes e pesquisadores que estão na universidade, a grande maioria deles passou por um trabalho de iniciação científica. Então, é ali que começa a se forjar a veia científica, a metodologia de trabalho, a exatidão, a capacidade de observação de fenômenos. Então, isso realmente é muito importante e, obviamente, por que não passar isso para o nível médio, né? Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa, eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês. Eu posso fazer a apresentação em pé? Porque é um negócio meio assim, né? Como professor, a gente fica meio inquieto de ficar sentado, né? Então, basicamente, eu vou fazer uma apresentação para vocês que eu vou mostrar as experiências que existem na universidade e que não foram criadas nessa gestão, relacionadas à iniciação científica. Algumas dessas experiências têm mais de 10 anos que funcionam. E eu vou realmente apresentar para vocês qual é o grande objetivo dessas experiências, qual é o número, ou quais são os números dessa experiência. E aí, no meio do caminho, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente, na verdade, fez questão de puxar exemplos bem recentes do que essa experiência tem contribuído para abrir portas para uma quantidade bastante significativa de jovens que muitos deles achavam que a Universidade de Campinas era alguma coisa inatingível e que só poderia ser realmente feita se eu tivesse nascido num berço de ouro. Eu, particularmente, não acredito nisso, nunca acreditei. Então, eu vou fazer a apresentação. Bom, eu trago de antemão os cumprimentos da professora Gláucia, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, e ela tem vários compromissos. Ela me disse que gostaria muito de estar aqui, mas, infelizmente, não foi possível. Então, basicamente, o que a gente vai fazer... Deixa eu ver se passa. Passa? Então, vai no dedinho. Vamos ver. Então, vamos para o dedo. Bom, o primeiro programa que a gente tem de iniciação científica é o que a gente chama de PIBQM. Esse PIBQM é um programa que, na verdade, tem a parceria do CNPq, e ele, na verdade, tem como objetivo exatamente isso: proporcionar aos alunos de ensino médio das escolas públicas de Campinas e região a oportunidade de desenvolver atividades de iniciação científica sob orientação de professores e pesquisadores da Unicamp. Na verdade, esse é um programa que, há algum tempo, a gente vem discutindo sobre a possibilidade de expandi-lo. E eu estou falando aqui escolas públicas, mas existe uma conversa muito intensa na universidade por que não todas as escolas. Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente não pode abrir para todo mundo. O programa não custa barato. Ele é um programa caro, então, na verdade, a gente focou e foca esse programa em atender os alunos das escolas públicas de Campinas. Esse programa, ele, na verdade, atinge uma região de ensino de Campinas que engloba também
Cosmópolis, Valinhos, a região de Campinas, acho que só. E também envolve, obviamente, a participação do pessoal de Piracicaba e Limeira. Então, é um programa realmente que atende a uma demanda bastante grande, e esse programa, na verdade, é uma iniciação científica plena. Significa o quê? Os alunos, na verdade, desenvolvem trabalhos durante um ano inteirinho, e, para desenvolver esses trabalhos, esses alunos recebem uma ajuda de custo. A ajuda de custo é baixinha, mas o importante na história é que o aluno começa realmente a ter contato com o trabalho de um laboratório de pesquisa e começa a aprender quais são os mecanismos e como é que a pesquisa é desenvolvida. De maneira geral, o grande público acha que pesquisa é uma coisa muito hermética, é um negócio muito fechado, para pessoas que ficam o tempo todo olhando para o tempo. E quando você entra num programa desse, você vê que a criação é um processo extremamente agradável e realmente leva a um desenvolvimento muito grande, porque os alunos eles mudam completamente de posicionamento a partir do momento que eles entram num programa desse e no momento que saem. É muito engraçado, a gente sempre presta muita atenção nesse negócio, porque quando a gente começa e tem a cerimônia de abertura, a gente tem lá, em média, 300 alunos participando de um programa desse. Então, você tem carinhas assustadas sentados num ambiente, normalmente no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, que é um dos maiores que a gente tem aqui. Todos eles assustados, não sabendo muito bem o que vão encontrar. No final do programa, tudo é festa, porque eles viram como é que a coisa funciona, eles viram que esse processo de criar conhecimento, de gerar conhecimento, é um processo muito interessante e muito instigante e, obviamente, estimulante. Então, é realmente um programa de bastante sucesso. O programa PIBIC-EM, ele está, se eu não me engano, na 10ª versão dele. A gente tem um outro programa também de iniciação científica, que também vai para o ensino médio, que é o programa Ciência e Arte nas Férias. Esse programa aqui é um pouquinho diferente, ele, na verdade, também atinge o público de escolas públicas. A diferença entre os dois programas é basicamente o fato de que esse programa aqui é de curta duração. Como o nome está dizendo, ele acontece nas férias. E é um programa também que tem o mesmo objetivo, despertar jovens talentos para pesquisa científica e atividades artísticas, envolvendo-os desde cedo em atividades práticas, onde haja contato com desafios atuais da ciência, a metodologia do trabalho científico, o ambiente humano dos laboratórios de pesquisa e as diferentes formas de expressão artística. Então, de forma semelhante ao que acontece com o PIBIC-EM, o aluno é imediatamente apresentado durante um determinado período de tempo, que é curtinho, período de férias escolares, normalmente segunda semana do mês de janeiro de cada ano. Ele tem a oportunidade de passar aqui na universidade um tempo desenvolvendo projetos. Esse aqui, diferente do que acontece com o PIBIC-EM, eu tenho duas categorias de projetos que são apresentadas. Um projeto que é individual, que o aluno vai ter contato direto no laboratório de pesquisa, e projetos que a gente chama de oficinas, em que todos os alunos que participam do programa são obrigados a participar dessas oficinas. Essas oficinas elas têm como objetivo homogeneizar o público e apresentar a esse público todas as facetas do conhecimento humano que tem desenvolvimento na universidade. Então, a gente sai de demonstrações de física para alguma coisa relacionada à atividade circense. É realmente um objetivo de mostrar como é que a ciência e o conhecimento é desenvolvido. E, desde cedo, desarmar os espíritos. Eu sou uma pessoa de área de ciências exatas. E as ciências exatas, elas são duras por natureza, né? E só que essa dureza, no meu entender, ela precisa ser suavizada. E é exatamente isso que as áreas de ciências humanas fazem, suaviza a dureza das ciências exatas. Então, a partir do momento que você tem pessoas de ciências exatas, misturada com pessoas que fazem a área de ciências humanas, o ambiente fica muito mais produtivo. E isso é realmente uma coisa extremamente importante para todos nós. Não existe universidade, no sentido geral da palavra, se a gente não tem realmente todas essas áreas conversando. E, obviamente, é isso aí que um programa dessa natureza faz. Como é que são os números dos programas? Bom, os números são assim, a gente está na 10ª edição do PIBIC-EM. Nesses 10 anos de trabalho, a gente, na verdade, já atendeu a 2.400 alunos. Na verdade, esse é um número aproximado, porque tem 2 anos desse programa que eu não tenho registro. Mas é mais ou menos isso, levando em consideração qual o número de alunos que a gente atende a cada ano.
Então, eu tenho, na verdade, 2.400 alunos atendidos entre os anos, esse ano, né, no ano passado e esse ano, que essa versão vai terminar agora no meio do ano, eu tenho 345 bolsistas e 15 alunos voluntários, distribuídos em 113 projetos de pesquisa em todas as áreas de conhecimento. Então, aqui eu tenho, na verdade, uma quantidade enorme de alunos trabalhando em todas as áreas. Gente que faz química, física, engenharia, artes, cinema, tudo que vocês possam imaginar e tudo aquilo que a universidade desenvolve. É um programa que, na verdade, tem recursos que são bolsas, normalmente bolsas que são uma parceria entre o CNPq e a universidade. O CNPq entra um total de 160 bolsas. Isso é uma cota que, infelizmente, a gente tem tentado brigar nos últimos tempos para aumentar, mas tem sempre restrições de natureza financeira, e a universidade conseguiu avançar um pouquinho. E a gente tem um total de 185 bolsas que são distribuídas para os alunos. Essas bolsas, na verdade, são uma ajuda de custo, não são bolsas muito altas, elas hoje representam R$100, e elas ajudam principalmente o deslocamento. Obviamente, quando o aluno está desenvolvendo os trabalhos aqui, ele tem acesso ao SECOM, ele tem acesso ao restaurante universitário, toda a infraestrutura da universidade está à disposição dele. O programa PIBIC-EM, Ciência e Arte nas Férias, é um pouco menor, mais localizado, mas a gente está na 15ª edição do programa, e já atendemos 2.000 alunos. Normalmente, esse programa acontece sempre no período de janeiro de cada ano. E nesse período, 2016-2017, a gente atendeu 193 alunos que foram distribuídos em projetos de pesquisas e oficinas. Foram 11 oficinas e 93 projetos. Isso, na verdade, fez com que a gente tivesse um total... 96 projetos, um total de 107 projetos atendidos por toda a comunidade. Esse também, aqui, os recursos são da PRP, então são recursos da universidade, e da FAPESP. O recurso aqui é dado ao docente, um total de R$4.000 que é dado ao docente para que o docente possa desenvolver as atividades com os alunos. Ele é bastante concentrado e ele realmente é um programa de muito sucesso. É um programa, na verdade, que ele é curto, os alunos aprendem como é que funciona e ele, na verdade, acaba servindo de porta de entrada para o PIBIC-EM, porque muitos alunos que fizeram Ciência e Arte nas férias voltam para fazer o PIBIC-EM, que é um programa de longa duração, e que gostam muito, né? O que a gente pode dizer... Não, tem que mudar aqui. O que a gente pode dizer a respeito de alguns desses resultados? Eu fiz questão de botar nomes, porque, na verdade, quando eu estou botando nomes aqui, eu estou homenageando a cada um dos alunos. Esses aqui são alguns alunos, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos que participaram em algum momento do PIBIC-EM. Alguns desses alunos participaram também do CAF e que hoje estão em cursos de graduação da universidade. Eu só puxei 2016, 2017. A gente tem esse levantamento aí feito para 3 anos atrás, desde que a gestão começou. A gente tem um total de 50 alunos que já realmente passaram por esses programas e viraram aluno da universidade. Eu não sei se vocês têm noção do que isso representa. Como a gente está trabalhando muito perto disso, e a gente tem, na verdade, muito contato com os alunos que participam desse tipo de programa, quando a gente fala escola pública no Brasil, eu posso fazer alguns divisores de água, né? Porque o Cutuca é uma escola pública, mas é uma escola pública que vocês vão concordar comigo, bastante diferente da média das escolas públicas do país. De maneira geral, as escolas públicas do país são relegadas à 2ª categoria, porque, infelizmente, a gente tem um programa que vem desde a época dos anos 70, destruindo tudo que era bom numa escola pública. Mas, bom, não vamos entrar nesse aspecto. Mas, de maneira geral, os alunos que chegam de outras escolas públicas da região de Campinas chegam, na grande maioria dos casos, desesperançosos. Não veio um futuro de médio prazo, nem de longo prazo, não veio futuro nenhum, porque o modelo é de deixá-los no gueto. Eu sou um pouco ácido um pouquinho com esses comentários, mas é como eu vejo mesmo. Então, esses alunos chegam na universidade e entram na universidade achando que esse negócio não é para mim. Não tem nenhuma consequência, eu vou entrar aí, nem sei muito bem o que é. Quando eles chegam, eles realmente ficam absolutamente apaixonados. Alguns deles conseguem romper a barreira, e o resultado está aqui. A gente gostaria que muitos deles rompessem a barreira. Mas esse programa, na verdade, ou esses programas, abrem esse universo e mostram para essas pessoas que é possível. Obviamente, o esforço que eles têm que fazer para chegar é muito maior do que a média,
Mas eles sabem que, se fizer esforço, eles conseguem chegar. Os números ainda são baixos, viu, gente? Porque a gente já atendeu 2.000 e a gente começou a contar só em 2013. Então, desses 2.400 que a gente atendeu, tem lá 50 que estão na universidade. Mas já é uma coisa, né? Então, é um programa realmente que mostra isso muito claramente. Então, é realmente alguma coisa que a gente trata com muito cuidado e, obviamente, quando eu estou listando aí, eu estou homenageando cada um deles, o esforço que cada um desses alunos fez para poder estar na universidade. Bom, como é que a gente está trabalhando? O professor Alain já fez uma prévia e a PRP tem algumas ações que a gente está começando a botar, talvez a gente consiga implementá-las ainda antes de terminar a gestão, que são duas delas. A primeira foi uma coisa que a gente fez no ano passado e que a gente estabeleceu uma cota especial de bolsa para os colégios técnicos, dentro do programa PIBIQ-AM. E agora, a gente, na verdade, está trabalhando, é o que o professor Alain falou, a gente está trabalhando com a possibilidade de criar agora, com um sistema voluntário, um PIBIQ-AM tecnológico, que, na verdade, é alguma coisa de iniciação científica voluntária, que vai atender aquelas demandas de alunos que precisam ou gostariam de fazer iniciação científica tecnológica, mais voltada para as engenharias e outras áreas. E aqui a gente, na verdade, já viu que tem uma demanda reprimida enorme, porque os alunos do Cutuca, normalmente, eles são cobiçados, né? De maneira geral. Os alunos são muito bons e todas as áreas gostariam de ter alunos do Cutuca. Então, a gente, na verdade, está trabalhando com isso e, muito provavelmente, esse tipo de programa deve conseguir realmente finalizar até o início do mês de abril. Então, só para a gente finalizar, eu mostro para vocês alguns momentos do programa em andamento, a participação dos alunos em oficinas, em várias atividades, apresentação de trabalhos científicos, porque aqui é uma apresentação do Ciência e Arte nas Férias. Os alunos que fazem o programa de PIBIQ-AM fazem uma apresentação científica no congresso da universidade. O Congresso de Iniciação Científica na Universidade mudou nos últimos tempos. Ele ganhou um formato que dá a ele a possibilidade, na verdade, de ser um Congresso de Iniciação Científica em que eu tenho todas as áreas misturadas e, ao mesmo tempo, além das áreas misturadas, ele também é um congresso que agora tem um número de DOI. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. O DOI é, na verdade, um número de identificação científica que, a partir desse número, você consegue rastrear trabalhos científicos em qualquer parte do mundo. Desde o ano 2014, o Congresso de Iniciação Científica da Unicamp tem o número DOI. Então, todo trabalho que é apresentado nesse congresso recebe um número e, com esse número, você pode rastreá-lo em qualquer lugar do mundo. Então, isso faz com que o que esteja sendo feito na universidade seja visto pelo mundo todo. Então, é realmente uma coisa que a gente fez muito esforço e a gente conseguiu implementar isso. Então, é só mostrando para vocês, aqui é uma abertura também de um programa Ciência e Arte nas Férias, lá o auditório das Ciências Médicas cheias, algumas apresentações que a gente faz. Então, para facilitar ainda um pouquinho mais o trabalho e descer ainda mais um nível, não no que se refere à qualidade, mas descer um nível aonde a gente começa a ciência, a gente, junto com a Secretaria Municipal de Ensino de Campinas, a gente lançou em 2014 um programa que a gente chamou de Ciência e Arte nas Férias de Inverno. Esse programa, agora, é específico para atender não mais o ensino médio. Estou fugindo um pouquinho do tema do seminário, mas para atender o ensino fundamental, alunos de 6ª a 9ª série do ensino fundamental. Por quê? Porque quanto mais cedo você é apresentado à ciência, maior é a chance de você ser convertido. O Brasil não é um país científico e a gente precisa mostrar ciência para as pessoas. A ciência realmente precisa estar presente na vida de todo mundo. Quando a gente faz uma amostragem, faz uma pergunta a uma criança americana média, o que ele gostaria de ser, é uma estatística que eu acho muito engraçada. A grande maioria das crianças querem ser cientista, depois médico. Eles percebem o que a ciência faz por eles. Então, a ideia é mais ou menos isso. Vamos apresentar cada vez mais cedo. E esse programa, a gente, na verdade, começou em 2014, e esse programa tem mais ou menos o mesmo objetivo, despertar talento. Só que eu estou descendo um pouquinho mais e indo para realmente alunos mais jovens. É um programa bastante interessante. A gente começou primeiro com um grupo selecionado de professores. A gente tem no meio do grupo, no meio da universidade, professores que são, o que eu posso dizer, entusiastas.
Aquelas pessoas que você pode chegar perto delas, apresentar um desafio, e ele não vai dizer que não tem tempo para fazer, ele abraça. Infelizmente, são poucos, mas tudo bem, a gente conhece todos eles. E aí a gente fez realmente um ensaio com esses professores e trouxe para a universidade um grupo de crianças de 13 a 15 anos. Num primeiro momento, estava todo mundo com medo, porque o que vai acontecer com essas crianças aqui dentro da universidade? Isso foi, num primeiro momento, alguma coisa que deixou todo mundo preocupado. O programa terminou com todo mundo eufórico. Quando vai ser o segundo? Porque os alunos que vieram, eles estão ávidos por conhecimento. Então, eles perguntam, eles querem saber tudo, eles deixam os instrutores desesperados porque eles querem conhecimento. Então, isso é um negócio muito legal. Foi muito engraçado, só abrir um parênteses, né? Eu vou parar de falar, eu já estou parando de falar, abrir um parênteses. O programa começou com um contato muito próximo com a Secretaria Municipal e com a Secretária Municipal de Campinas de Educação. E a secretária disse, sim, não, na abertura o prefeito municipal vai. O prefeito municipal não veio à abertura. O programa foi um maior sucesso, teve uma repercussão enorme. Aí a gente recebeu a notícia de que no fechamento o prefeito vai, porque esse negócio é de sucesso. Então, o prefeito estava aqui, foi realmente, entregou o diploma para um dos alunos que se destacou e realmente agora entrou no calendário escolar de ensino fundamental de Campinas. A gente, na verdade, deve entrar na 4ª versão esse ano, e a gente, na verdade, também é uma coisa bastante interessante. Então, só para terminar, eu acho que eu não posso deixar de terminar agradecendo essas duas pessoas, a Wanda e a Juliana. Essas duas são os 2 anjinhos que tocam tudo isso. Isso, na verdade, é uma quantidade gigantesca de trabalho. Vocês não têm noção a quantidade de trabalho que tem por trás disso. E elas, na verdade, nos ajudam muito. E, obviamente, agradecer a vocês pela atenção. Eu, na verdade, fiz um overview de tudo isso. Tem muita coisa por trás, mas, de qualquer forma, eu estou à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu queria dizer para vocês que o professor Alain precisou ausentar-se, foi para uma reunião do Consul. E agora eu passo a fala, então, para a professora Vanessa. Bom dia a todos. Agradecer, né, sempre aí a oportunidade da gente estar aqui podendo discutir esses projetos e os desafios agora que eu vou apontar um pouquinho que o colégio tem tido e também a nossa experiência com a divulgação de projetos, o incentivo de projetos. Não sei se todos conhecem o Cotuca, né, mas o Cotuca ele tem 3 tipos de formação, que é a formação técnica associada ao ensino médio, a formação técnica pós-ensino médio e a especialização técnica. Então, tudo que eu vou falar aqui de projetos vai envolver esses 3 perfis, né? A ideia é justamente trazer informações para que depois a gente possa discutir e verificar ou concluir, ou daqui tirar objetivos para que a gente consiga, junto com as escolas, desenvolver os projetos, envolver cada vez mais outras escolas. Então, eu vou levantar também. Então, eu vou falar dessa experiência, né, do Cotuca e, particularmente, da minha experiência também como professora, né? Porque estou na direção, mas o início desse processo junto ao colégio foi como professora, e professora que veio ou que tem também esse perfil de desenvolvimento de projeto. Quando eu entrei no Cotuca, eu estava terminando o meu doutorado, e o que eu queria, né, a ideia principal, entrando, né, pelo departamento de plásticos, era trazer os alunos para o desenvolvimento de atividades. Porque, quando eu era aluna, eu já questionava por que eu tenho que aprender isso. E, hoje, cada vez mais, os nossos alunos, e naquela época também, perguntavam isso, né, e questionam isso. E nada melhor do que a gente dizer por que eu tenho que aprender isso aplicando, associando, trazendo os problemas da comunidade, desenvolvendo projetos para esses problemas, para resolver esses problemas. Então, eu sentia isso como professora. E o Cotuca ele tinha
as suas semanas de discussão. Então, temos 7, 8 cursos, e cada curso fazia a sua semana. E nessas semanas vinham profissionais de fora conversar sobre a demanda do setor. Só que o que a gente sentia? Que os outros departamentos não conseguiam participar. Por quê? Porque era a semana de eletroeletrônica, a semana de mecatrônica. E muitos alunos não conseguiam, mesmo sendo do curso de informática, conhecer o que estava acontecendo no setor de eletroeletrônica. Então, foi feito, né, um grupo de professores, do qual eu fazia parte, foi feita uma proposta à direção da época, a gente pegar todas essas semanas, juntar em uma única semana e parar o colégio. Parar o colégio para que todos ouvissem sobre as áreas, as demais áreas. E foi criada essa Semana do Ensino Médio e Técnico, na sua primeira versão, voltada apenas para nós. E é o que o professor falou, foi aí que né, a empolgação começou. Né? E, daí para frente, a gente não parou mais. Inicialmente, a proposta era que os eventos acontecessem de 2 em 2 anos. Acho que a gente não vai ter demanda, tal. Mas a gente percebeu que a demanda existia, sim. Então, em 2008, nós juntamos essas propostas individuais numa única semana, funcionou muito bem, foi interno, principalmente. Depois, em 2010, esse grupo de professores ávidos, aí, preocupados e querendo trazer esse pessoal mais para próximo, falou, tá, a semana está interessante, mas e os projetos desenvolvidos? E esses projetos desenvolvidos naturalmente dentro da sala de aula. Vamos fazer uma exposição desses projetos? Vamos. Então, fizemos a primeira mostra dos alunos dos cursos técnicos de Campinas. E convidamos algumas escolas ali da região. Né? Olha, TECAP, olha, Bentão, né, próximo, porque a gente estava com medo mesmo de que aquilo lá não fosse dar certo. E foi muito interessante. Inicialmente, tivemos 86 projetos desenvolvidos, apresentação na forma de pôsteres, na forma de protótipos. E aí foi para 2012. 2012, novamente, esse mesmo modelo. A CENTEC, palestras, mesas redondas, ambientes de discussão, e também a apresentação de projetos, de protótipos e projetos. Aí foi o pulo, né? 30 instituições, mais de 1.700 alunos e 130 docentes envolvidos. Então, essa demanda, ela foi, ou esse perfil de evento, ele foi consolidado. A partir daí, a CENTEC, que é a Semana de Ensino Médio e Técnico, continuou bianual, mas a amostra de trabalhos passou a ser anual, porque a demanda existia e porque, no final de cada evento, os professores e os alunos já vinham perguntar para a gente, quando que vai ser o ano que vem? Quando que vai ser o ano que vem? Porque eu tenho um grupo que não veio, mas eles já estão pensando no projeto. E foi assim, ou está sendo assim até hoje. Então, a gente só foi evoluindo. 2013 foi, então, um formato consolidado. A gente sempre tem uma novidade em cada evento, isso é bem interessante também. Então, a gente passou para 2013, já tinham sessões orais. Então, os alunos eles vinham apresentar, além dos pôsteres, dos projetos, eles vinham apresentar as sessões orais, 1.300 alunos, 150 docentes, só um perfil aí desses eventos. 2014, tivemos representantes de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro. O pessoal viajava a noite inteira, chegava aqui, passava o dia todo lá, de pé, no estande, ou a tarde toda, final da tarde ia embora, feliz de um jeito que só nos empolgava para dar continuidade. Sempre, claro, né, com o apoio da Unicamp do nosso lado. 2015, a gente quis inovar mais uma vez. Então, nós começamos a trazer os desafios. Então, além dos projetos, na forma de protótipo e na forma de pôsteres,
nós trouxemos empresas, a primeira empresa que foi parceira foi a Mali, para um desafio. Tá, então, vamos pôr esse pessoal, além de desenvolver o seu projeto dentro da sala de aula, para pensar no momento aqui como resolver um desafio. Eu acho que também vale aqui dizer, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas vale dizer também que, nesse momento do evento, a comissão científica da amostra de trabalhos, ela já tem 50 professores. Lá em 2008, 2009, 2011, era interno. A partir daí, evento a evento, o que era interessante também nesse dia de confraternização, vamos dizer assim? A gente conhecia um professor lá da IFISP do Paraná, e ele estava tão empolgado que a minha ação natural era falar: o ano que vem como comissão científica. Vem participar como comissão científica. Então, hoje, se vocês olharem lá no site da amostra, vocês vão ver que a gente tem professores do Cotuca, a gente tem professores do ensino superior da Unicamp, a gente tem alunos de graduação, de pós-graduação, fazendo parte da comissão científica, ex-alunos do Cotuca, e nós temos também professores da IFISP, professores do ETCAP, professores que têm esse perfil e que possam ou que podem levar para as suas unidades, para seus colégios, esse desafio. Então, isso foi fundamental também para o crescimento do evento, né? Que é a linha que o Alan falou. Ninguém é sozinho, né? Claro, estamos trabalhando com todo o perfil de escola, e o nosso objetivo principal, da Unicamp principal, é formar também, né? Disseminar esse conhecimento, né? Estender isso à comunidade. Então, o crescimento desse evento também é refletido, ou está refletido, nessa comissão científica multidisciplinar, que traz todo esse perfil externo ao colégio, né? Ali já é a de 2016, que foi o ano passado, então, nós já tivemos 4 desafios, sessões orais, onde os alunos apresentam as suas propostas para resolver um problema trazido diretamente da empresa. E 2017, agora, segundo semestre, acontecerá a 7ª amostra de trabalhos, e aí fica um convite também, né, para todas as escolas, inclusive aos professores que estão aqui e que têm interesse em participar da comissão científica e de entender um pouquinho melhor esse evento. Eu estou à disposição depois para a gente conversar sobre isso, mas, principalmente, convidar as escolas para fazer parte, para desenvolver projetos para apresentação já na amostra de 2017. A gente deve abrir as inscrições agora no mês de maio, e acontece em setembro ou outubro, agora, segundo semestre, o evento, aqui na Unicamp novamente. E a gente está esperando, novamente, aí, um sucesso de evento, principalmente na troca de experiências. Então, esse foi, eu queria mostrar assim, rapidamente, essa evolução. E o que a gente entende dessa evolução do evento, né, com esses dados? As demandas que não eram supridas, né? E o que esse evento, ou o que essas oportunidades geraram de outras, ou proporcionaram outras oportunidades. Internamente, dentro do colégio, criação dos jovens talentos. Até eu vi uma mãe aqui, que é da nossa APM, Associação de Pais e Mestres, está aqui presente. O apoio da Associação de Pais e Mestres com a criação dos jovens talentos. É simplesmente um valor ali que você fala: nossa, isso é insignificante, R$300 por projeto, R$100 por projeto, R$150 por projeto. Depende muito do que a APM arrecada, que a gente consegue disponibilizar para material de consumo. Isso não é insignificante. Isso gera projetos lindos, interessantíssimos. Muitas vezes a escola até complementa com algum recurso, tal, mas esse foi internamente o start lá
para os desenvolvimentos de projetos e jovens talentos do Cotuca. Foi o apoio da Associação de Pais e Mestres do Colégio. Aí, internamente, outras ações com o desenvolvimento desses eventos, o apoio também a feiras e congressos, que eu acredito que foi na fala do André, outros eventos, né, que ele falou aqui rapidamente, outros eventos que os alunos se empolgam em apresentar. Os professores se empolgam em levar os resultados. Então, isso foi uma motivação interna também, que fez com que crescesse muito essa área dentro do colégio. O incentivo aos professores da comissão científica, porque tudo é formação, né? Então, eu entender como é o processo, eu entender como é a avaliação de um projeto científico. Porque, quando eu falo em projeto científico, eu tenho que ter uma metodologia definida, eu tenho que saber entender e apresentar esses resultados, né? Então, isso é um aprendizado. Então, o fato do professor estar inserido dentro da comissão científica fez com que a gente também conseguisse incentivar, não é, o desenvolvimento de um projeto científico metodológico, né, com a metodologia definida. E a partir das empresas interessadas. As empresas e as instituições interessadas em fazer com que esse jovem desenvolva projetos. Muitos podem dizer assim, mas isso o Senai faz muito, isso não é novidade, etc., etc. A gente sabe que isso acontece, que isso sempre aconteceu. Mas, entre os colégios, fora Senai, isso não era muito visto. Isso não era muito divulgado. O Senai desenvolve os seus projetos dentro do Senai. O ETCAP desenvolvia os seus projetos e apresentava os seus projetos para o ETCAP. A IFISP para a IFISP. O Cotuca, na sua primeira proposta, para o Cotuca. Mas não essa integração geral, né? Então, aí entra a motivação externa, né? Lembrei da SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Lembrei porque acho que foi em 2007, o evento veio para a Unicamp, foi em 2007, e eu participei como comissão científica do programa Jovem, Ensino Técnico e Profissionalizante. Isso também foi um start para mim, para eu conhecer um pouquinho essa parte, né? E é um dos eventos que o pessoal participa muito, mas a SBPC ela ainda seleciona um pouco pelos meu sentimento, né? Pelos filiados à sociedade. A taxa de inscrição é alta, né? Eu estava olhando do ano passado, que foi R$300, tal, se é sócio, tal. E o nosso evento a gente faz, na verdade, uma taxa de R$30 por projeto, R$60 por projeto. Então, isso permitiu uma maior participação também dos colégios, né? Mas as motivações externas eu vou apontar a reunião anual, né, da SBPC, que traz os projetos para apresentação, a FEBRACE, na USP, que teve início agora em 2003, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é uma feira grande, e os nossos alunos e os alunos que participam da mostra de trabalho, eles muitas vezes desenvolvem e vão apresentar trabalhos na FEBRACE. Temos também a mostra do Instituto 3M, que começou agora em 2010, e eles estão na 7ª edição. E os institutos federais, que eu, pelo menos, tenho percebido recentemente, que a gente sempre conhece ou recebe os convites para a apresentação de projetos também. Então, essas são algumas das motivações externas para o desenvolvimento, para a continuidade de desenvolvimento de projetos. Eu coloquei algumas aqui. Aí eu entro na demanda, né? A gente observou
que existe uma demanda que não era atingida, que era justamente os projetos desenvolvidos dentro das instituições que não tinham um incentivo um incentivo para o desenvolvimento, porque isso é, entre aspas, né, custoso ao professor, porque a sua carga horária ela é elevada, porque eu vou desenvolver um projeto, existe muito a necessidade do extracurricular, associar isso. Então, assim, associar isso à disciplina, porque a carga horária desse professor do nível técnico médio ele é elevada, né? A carga horária de aula. Então, a gente percebeu que incentivar essa prática e divulgar essa prática na medida do reconhecimento era uma demanda muito necessária. Tá? Diretamente, também, o que os organizadores do evento sempre foram percebendo, né? Que existe, sim, um grande interesse do professor em desenvolver projetos e existe o interesse desse novo aluno em participar desses projetos, né? E essa demanda ela não cabia dentro daquele currículo que tinha que ser cumprido. E o fato de ter um evento externo, e isso particularmente com os professores nas discussões dos eventos, o fato de ter um incentivo externo para apresentar o projeto, para receber um prêmio ali, seja mesmo que simbólico, isso gerou um movimento dentro das escolas. Um movimento até de apoio dos diretores, dos coordenadores, e, principalmente, um movimento do aluno solicitar isso ao professor, do aluno aplicar, pedir para o professor aplicar essa prática dentro da própria instituição. Tanto é que a gente recebe essa informação. Olha, a gente precisa saber logo quando é o evento do ano que vem, porque isso vai fazer parte já do calendário escolar da minha escola. Então, essa demanda ela era carente, né? Por isso esse crescimento tão grande aí do evento. Esse aqui é o que eu já falei, né? Que indiretamente é o incentivo ao desenvolvimento mesmo dos projetos, né? E o apoio das instituições que a gente foi percebendo com o caminhar aí de toda essa proposta. Está sendo uma evolução natural, né? Ninguém aqui inventou a roda. A universidade, o mercado de trabalho, o mundo multidisciplinar, esse aluno que quer ver a aplicação, esse professor que quer trazer o problema e a solução, que eu chamo ali de novos. Mas isso não é tão novo assim, né? Porque eu disse, quando era aluna de graduação em 93 aqui na Unicamp, eu falava, para que eu preciso aprender isso, né? Para onde eu vou aplicar isso? Só que hoje isso está muito mais aflorou, né? Antes o professor virava para a gente e falava assim: se aprende isso porque lá no futuro você vai usar. E para a gente parecia que bastava, né? Hoje não basta. Porque não basta. Você tem que me dar outro motivo aí para que eu possa entender e aplicar esse meu conhecimento. E é na empolgação do dia do evento que a gente sente isso, né? Todo mundo lá emocionado. É um evento que eu falo que deixa a gente feliz, porque ver a empolgação desse aluno no dia, apresentando a proposta, resolvendo o problema da comunidade, ou resolvendo um problema, e muitas vezes multidisciplinar. Então, eu tenho um projeto que você fala, esse projeto é tecnológico, mas a base dele tem que ser fundamentada, não na tecnologia, mas ali na teoria, né? E quando eu falo tecnologia, é aplicado, teoria é a ideia, né?
Então, isso está sendo natural, né? É um espaço que a gente está, aos poucos, aí caminhando. Aí eu entro nos desafios. E aí, eu acho que, na hora da nossa discussão, vai ser muito bom ouvir dos professores que estão aqui se esses desafios são os mesmos que eles passam nas suas escolas, né? Mas o que eu coloquei aqui, que, como organizadora do evento, a gente percebe o desenvolvimento das metodologias. Então, por exemplo, a gente recebe projetos que envolvam dados obtidos de uma sala de aula com alunos de 14 anos. Para que esses dados sejam apresentados, há necessidade de passar por um comitê de ética. Ou a gente teve um caso bem específico de um queijo que foi desenvolvido, e esse queijo ele era colorido para incentivar o aluno a comer o queijo, o aluno não, a criança a comer queijo, porque é cálcio, tal. Ele era colorido. E eles fizeram o teste com os alunos. E aí, na hora de apresentar o trabalho, a pergunta foi: espera aí, mas isso passou por uma comissão de ética, né? Ou dados com animais, às vezes, também, né? Então, esse aprendizado, essa metodologia fundamentada, né, ela é essencial para que o projeto seja definido como projeto científico, que eu tenha confiabilidade nos dados, eu respeite, né, eticamente as pessoas envolvidas. Isso tem que passar por um comitê de ética, né? E isso é um aprendizado para o professor, que não sabia disso. E a gente foi, é isso que eu falo, evento a evento, percebendo isso. Então, espera aí, eu vou trabalhar, então, na formação desse professor. Porque escrever um projeto não é simplesmente colocar uma ideia no papel ali. Claro, começa daí, mas não só isso. Eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter um momento que o projeto para, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma conclusão àquele objetivo. E aí entra o desafio da formação desse professor, para que ele não só apresente na amostra de trabalho, mas que depois ele possa divulgar esse projeto em outras feiras internacionais, em revistas científicas, e aí dar o andamento em todo o processo. Então, isso a gente sente como um desafio. Tanto é que os próximos eventos, a ideia é ter uma mesa de redonda ou um espaço para discutir isso com o professor. Aí vem também a parte da escrita do trabalho científico, porque o resumo tem que ter tantas palavras e objetivo, né? E a gente percebe que, muitas vezes, o professor não consegue escrever isso, né? É formação. Esse é o nosso objetivo de formar também, né? O outro desafio, eu falei um pouquinho já, mas é incluir isso na rotina, né? Isso o quê? Incluir o desenvolvimento de projetos na rotina. Normalmente, o desenvolvimento de projetos acontece na disciplina de projetos. O curso tem uma disciplina de projetos e é lá que é desenvolvido, né? Só que isso não está sendo o suficiente. O curso tem uma disciplina de geografia que desenvolve projetos. O curso tem uma disciplina de história que desenvolve projetos. Mas como desenvolver projetos nessa carga? Porque geografia são 2 aulas por semana, ou 2, né? 2 aulas por semana. Então, vamos discutir isso, vamos enfrentar esse desafio. Vamos propor que esse professor possa também, além de dar sua aula com 2 horas por semana, desenvolver projetos. Nossos próximos desafios: a criação de reconhecimento de uma revista científica para a área. Aqui na Unicamp, assim, a carreira, né, eu vou falar um pouquinho da carreira, os professores vinculados ao colégio técnico, a carreira é pesquisada, ensino e extensão. Ensino superior, pesquisa, ensino e extensão. Então, naturalmente, desenvolvemos pesquisa de base, pesquisa de incentivo,
mas isso ainda não é reconhecido na carreira. E eu acho que também nem deve ser internamente reconhecido na carreira, porque nosso objetivo é outro. Nosso objetivo não é pesquisa de ensino superior, mas isso precisa ser discutido de algum jeito, né? E entender que existe, sim, espaço para uma revista científica desse, digamos, nível de desenvolvimento de projetos. Isso a gente já percebe. A Mostra de Trabalhos ela tem interesse em fazer uma revista já no próximo evento. Então, aí selecionar alguns projetos para fazer uma revista eletrônica. Mas é um desafio ainda, a gente não conseguiu desenvolver isso. Outros desafios que eu posso apontar rapidamente, não sei se estou falando demais, estou, os editais, né? CNPq é PIBIC Ensino Médio, complementa. CNPq tecnológico é um trabalho que a gente está fazendo com a universidade. Por quê? Porque o CNPq não complementa isso. Complementa assim, eu tenho um projeto grande, temático do CNPq, e ali eu tenho bolsas para alunos de nível técnico. Mas aí são projetos pessoais dos professores, a gente tem essa demanda que às vezes a gente recebe no Cotuca. O professor da Faculdade de Engenharia Mecânica foi aprovado um projeto CNPq que ele tem 3 bolsas de ensino técnico. Aí a gente abre para os alunos se candidatarem. Mas assim, ainda é muito específico, né? Muito particular. FAPESP a gente não tem. Tem um projeto de desenvolvimento de ensino médio, mas a gente percebe que é mais para infraestrutura, para a discussão da melhoria do ensino médio, mas não tem nada que a FAPESP complemente. Então, isso a gente precisa levar a esses órgãos, né? E a extensão universitária, a gente ainda percebe que são poucos editais que contemplam esse perfil de professor, né, esse perfil novo de professor. Então, ainda são alguns desafios que nós sentimos internamente, pois queria ouvir vocês. Rapidamente, alguns resultados internos, né? Então, não para na mostra de trabalhos, isso vai para congressos, para revistas científicas. Que mais? E, encerrando, na verdade, aqui, que aí eu achei que eu já falei demais, o nosso objetivo principal é a melhoria do ensino. Ponto. Nosso objetivo principal é trazer esse aluno para próximo à aplicação dos seus conhecimentos em atividades para a sua própria comunidade ou para a comunidade externa. Então, é esse que é o perfil da iniciação científica desenvolvida no colégio, que está sendo desenvolvida no colégio. E é fundamental, né, um fórum como esse para que a gente perceba ou entenda não só o que está acontecendo no nosso próprio umbigo, mas também com o pessoal externo. E é isso que eu espero aqui da discussão, que a gente talvez ouça, né, ouvir mais até do que falar da própria experiência. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Bom, eu queria agradecer a apresentação do professor Fernando, a apresentação da professora Vanessa, e abrir para perguntas de vocês, que vocês quiserem fazer para os palestrantes. Oi, bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas, tanto quanto ao PIBIC e CAF, quanto para o Cutuca. Eu participei do CAF recentemente, participo do PIBIC, e eu sinto falta de um encontro semanal dos pibiquianos entre eles, como acontece no CAF, porque isso estimula a multidisciplinaridade e eles conversam sobre os outros projetos que ocorrem, e eu acho que, atualmente, pela estrutura do PIBIC, isso só acontece no fim. E é meio triste, porque eles sabem o que está acontecendo nos outros PIBICs justamente quando eles acabaram o projeto. Então, eu acho que falta uma interface durante esse projeto do que as outras pessoas estão fazendo e desenvolvendo na universidade. Quanto ao Cutuca, eu acho complicado abrir cotas especiais
de PIBIC, porque acaba acontecendo uma diferenciação entre os outros ensino médios e o Cutuca. Eu acho que poderia ser uma cota que já abrangesse eles, mas não uma cota especial. E gostaria de saber se isso vai acontecer, como já acontece no PIBIC, em 8 horas semanais, como isso se encaixa na grade, já que é uma grade bem apertada, e se uma revista especializada para artigos de ensino médio não acaba minimizando, separando eles dos demais artigos científicos. Então, tipo, existem os artigos científicos e os artigos científicos de ensino médio. São esses meus questionamentos. Bom, primeiro, essa reunião de alunos do PIBIC para que eles conversem sobre projetos. Bom, o grande problema, isso já foi realmente pensado, mas a gente tem um problema de estratégia, de logística para botar isso para funcionar. Por quê? Porque os alunos do PIBIC-EM, eles estão na universidade durante um prazo de tempo muito maior, com horários que variam muito de grupo para grupo. Então, qualquer atividade que você queira fazer com todo mundo junto ou com parte desse grupo, ela exige uma logística realmente bastante complexa, que a gente já tentou fazer ensaios, mas a gente acabou desistindo no ensaio, porque realmente é bastante complicado. Vou deixar claro qual é a complicação. Muitos colegas que estão participando da orientação dizem que vai interferir na programação que ele fez, se o aluno sair, porque o aluno não vem todos os dias, ele vem em alguns períodos do tempo. Se ele sai para participar de uma atividade geral, interfere naquela programação que ele estava desenvolvendo, o que ele tinha previsto para aquela semana. Então, exatamente por conta da diferença dos programas, é fácil fazer no PIBIC, no CAF, porque o CAF, na verdade, está todo mundo concentrado num determinado período de tempo. No PIBIC é bem complexo de fazer. Isso foi uma reflexão que já foi feita em 2013, sobre essa possibilidade, e que a gente abandonou porque a logística é realmente complicada. Especificamente o problema de logística, não é realmente o problema de fazer o evento, é a logística que é complexa, né? Bom, cota. Na verdade, a ideia central era assim, todos os colégios podem participar de um evento de iniciação científica e a gente tem bolsas que são distribuídas para todas as pessoas. A ideia seria, na verdade, tentar, a partir do momento em que eu abro uma cota, estimular a participação de alunos que venham dos colégios técnicos ligados à universidade. Digamos assim, eu vou botar entre parênteses o que eu vou falar. Eu vou dar uma pequena vantagem a quem é de casa. Por exemplo, tem uma parte dessa cota que não é CNPq, que é a cota nossa. Então, é exatamente nessa cota notas que a gente faz isso. Nas bolsas CNPq são universais, então a gente não mexe nelas. Elas entram na grande briga. Ok? Em nenhum momento eu trabalho com cotas, eu distribuo cotas com bolsas que a gente considera que são universais. CNPq é disputa geral. Ganha quem apresenta o melhor projeto. E ponto. Nas cotas que são SAI, a gente pode fazer isso. Inclusive, é assim, eu não sei se você prestou atenção, eu disse números, né? Eu tenho 160 bolsas que são do CNPq e 185 que são Unicamp. Essas 185 Unicamp são SAI, e a cota está incluída aí dentro, porque a gente aumentou para fazer a cota. Então, eu, em princípio, ou, na verdade, a Pró-Reitoria, em princípio, não tirou nada de ninguém. A gente só, na verdade, fez uma conversa no pé de ouvido do professor Magna, que concordou com a gente e deu mais 20 bolsas. Ok? Outra coisa também que acho que é interessante falar, isso não é só Cotuca, né? Cotil também. São os colégios técnicos. E isso surgiu justamente de uma demanda nossa, até acho que o professor se lembra, no edital inicial, os professores do colégio eles não podiam mandar projetos. Né? Então, essas cotas é até aberto assim, o incentivo ao professor para mandar projeto. Né? E por quê? Porque, normalmente, nos editais saem assim, da Unicamp, pelo menos. Quem pode mandar projeto? Professores vinculados à graduação.
e a pós-graduação. E o pedido à reitoria foi professores vinculados à universidade. Por quê? Porque tinha essa demanda interna. E aí é um projeto piloto, né, professor? Acho que fazem uns 2 anos que a gente está desenvolvendo isso. Então, o projeto ele vai ter um espaço ali para que esses professores possam encaminhar seus projetos. E esse projeto ele é também vinculado ao COTIL. Então, assim, não é que a gente está falando muito cotuca, mas tudo aqui é vinculado aos 2 colégios técnicos, né? Quanto à carga horária, a gente não tem sentido nenhuma dificuldade, pelo menos assim, que chegou para nós, quanto ao desenvolvimento dessa carga horária. Por quê? Porque os alunos desenvolvem dentro da própria escola. Então, e isso é bem variável, bem flexível com o professor, né? Então, e a gente nunca sentiu, pode ser que a gente passe a sentir isso, isso está pesado, isso não está dando tempo, tal. Pelo contrário, acho que o mais pesado é sentar ali para estudar teoria, porque eles curtem mesmo, eles gostam mesmo. Então, assim, a gente não sente isso. Quanto à revista, não é separar projetos, não, né? É agregar. O que acontece, o que a gente sente, é que, às vezes, como o professor falou na fala dele, o aluno vira e fala assim, não, isso não é para mim. A gente, às vezes, sente isso do professor. Revista internacional, isso não é para mim. E a ideia não é essa, é mostrar que é sim. Né? Tanto é que a gente tem já projetos publicados em revistas. As revistas recebem nossos projetos, a gente percebe isso de outras escolas também. Mas, muitas vezes, elas não recebem porque o professor nem submete. É aquela coisa, não vou prestar a Unicamp porque eu não posso passar. Calma, né? Peraí, presta primeiro. Como é que você sabe que você não pode passar? Né? Isso não é para mim. Como assim isso não é para você? Basta estudar. Não tem mistério. Estuda que você consegue. Né? Professor, vamos escrever o projeto, vamos desenvolver o projeto, vamos submeter. Mas se vier um não, vamos entender porque veio o não e vamos reescrever o projeto e vamos mandar de novo. Mesmo porque chama pesquisa. Pesquisa eu faço sem saber o que eu vou, no final, conseguir. Né? Então é por aí. Nunca de... vou proteger, vou criar o meu nicho. Não. Vamos agregar, vamos ensinar. Tá? Essa que é a ideia. Só complementando esse negócio, que é um negócio bem importante, e dar um exemplo nessa direção de artigos científicos que vêm de escola de ensino médio. A Associação Americana de Química tem uma revista chamada Jornal de Educação em Química, Journal of Chemical Education. O Journal of Chemical Education é uma revista ultra complicada de você conseguir botar um artigo dentro, porque todos os artigos que você põe ali dentro são artigos que têm que ser obrigatoriamente muito bem reproduzidos. Quem é o grande público? As escolas de ensino médio. Várias high school americanas publicam coisas ali dentro. E eu, como professor, uso muito desses experimentos para fazer coisas na química, aqui, na graduação. Então, é uma questão, como eu concordo com a professora Vanessa, é uma questão de tentar. Não, eu sempre digo para os meus alunos, eu já tenho. Então, eu só tenho que fazer com que esse não vire sim. É fácil? Não, nem um pouco. Quanto maior for o grau de dificuldade, a maior penetração das revistas, maior é a possibilidade de ter ou não. Vou te dar um exemplo na área de química. Isso também é verdade para outras áreas. Revistas que têm de impacto acima de 10, você tem mais ou menos 10% daquilo que é submetido que é aceito. Então, 90% já é não. Mas você precisa publicar numa revista de índice de impacto 10? Precisa, vai chegar o teu tempo. Mas antes vamos publicar naquelas de índice de impacto menor. Mas você está publicando, você está aparecendo. E está mostrando como é que funciona e mostrando como é que escreve, quais são as dificuldades, onde estão os erros. Eu acho que isso é realmente uma atividade bastante importante e interessante. Fazer mais uma rodada, pode ser? Já tem uma pergunta aqui. Quem tem interesse? 2, 3, 4... Fechou? Pode ser essas perguntas e depois a gente faz uma rodada e depois vocês respondem, pode ser? Obrigada. Bom dia, eu sou Francisca, ex-estudante do Colégio Técnico de Limeira, atualmente estudante de graduação aqui na Unicamp. Eu tenho perguntas principalmente voltadas para a pró-reitoria de pesquisa. Uma delas é, o senhor falou sobre as escolas públicas, né, serem escolas públicas e não abertas a todas as escolas.
Da minha perspectiva, eu gosto bastante dessa ideia do incentivo às escolas públicas, mas eu gostaria de ouvir um pouco da parte institucional qual é o propósito em focar nas escolas públicas e não em escolas privadas. Além disso, eu sinto falta, dentro da Unicamp, o fomento aos seus próprios colégios técnicos. Eu já fui representante de Centro do Consul e, recorrentemente, eu ouço a universidade afirmar que os colégios técnicos não produzem. Eles não são meios de pesquisa, eles não fazem pesquisa. E falta, dentro da universidade, esse olhar para os seus próprios colégios técnicos. E talvez, eu não tenho certeza qual é o papel da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas não seria possível criar uma revista dentro da Unicamp, certo? Que receba a Unicamp criar uma revista para esse tipo de publicação dos ensinos técnicos? E mesmo no jornal da Unicamp, por que nós não temos lá um setor, né, específico para os colégios técnicos, para falar que vem artigos dos colégios técnicos para o jornal da Unicamp? Acho que é isso. Obrigada. Bom dia. Meu nome é André, eu sou professor do Cotil. Eu fico muito feliz de estar vendo esse fórum, porque eu vejo um diferencial na pesquisa no ensino médio, que é a possibilidade dela influenciar também o modo de se fazer pesquisa, as relações humanas na pesquisa. O que a gente vê na universidade tem muita coisa muito positiva, mas tem uma certa degeneração das relações humanas dentro da pesquisa e até uma falta de comunicação entre pesquisadores e comunicação entre pesquisa e ensino. Às vezes, essa falta de comunicação é o professor fazendo a sua pesquisa e dando uma aula que não tem nada a ver com a pesquisa, isso é uma questão. Outra questão parece um paradoxo, ele dando a aula só sobre a pesquisa dele, ou seja, desvinculado de todo o currículo. Essa relação é um problema, e é um outro problema também, uma falta de relação com a extensão e pesquisa. E eu acho que o ensino médio, exatamente porque os professores eles têm que se preocupar muito com a formação moral dos alunos, não é possível um professor de ensino médio que diga, se vira, vai lá procurar, né, como a gente vê na universidade, essa possibilidade de recriar uma forma nova de fazer pesquisa com mais interdisciplinaridade, eu acho que isso é muito positivo. E acho, então, positivo a existência de uma revista específica para isso, até porque também se pode criar um modo novo de fazer revista científica, né? Tudo está para ser criado. E aí eu queria só perguntar à professora Vanessa como é que foi, dentro do Cotuca, a interdisciplinaridade, esse diálogo entre professores, como é que isso afetou as relações humanas, né, dentro do colégio. Bom dia, eu sou André, sou da Faculdade de Tecnologia no campus de Limeira, e por lá eu cuido há alguns anos do CAF e do PIBQM. Eu queria apenas, para o professor Fernando, complementar uma informação, porque o professor nos apresentou aí que, por volta de 40 alunos, nos últimos 3 anos, vieram para a graduação. Nós, desde que começamos a trabalhar com o PIBQM, que se chamava PIC Júnior, começamos a fazer um levantamento e depois nós desistimos porque era sempre a mesma coisa. Nós perguntávamos para os alunos, quando eles chegavam, quem tinha interesse numa universidade era mínimo e quem tinha interesse numa universidade pública era raridade mesmo. E a mesma questão era colocada ao final, e 100% dos alunos já diziam que iam prestar uma universidade, algo como 95% uma pública e a Unicamp nesse bolo, e a gente ficava bravo, né? Mas e esses 5 que não vão prestar a Unicamp? Não é porque tem um curso que não tem lá. Bom, então paciência, né? Também não dá para fazer milagre. Mas eu queria dizer que, baseado na experiência e não na estatística, nós temos muito mais alunos ex-PIBQM na graduação.
Lá em Limeira nós temos muito, e eles vão para as outras universidades. Então, nós temos relatos aí de alunos que foram para a USP, que foram para as federais. Quer dizer, além desses que vieram para a gente, nós temos bons relatos, e eles escrevem para a gente dizendo, olha, eu cheguei aqui na USP, já comecei uma iniciação científica, eu acho que ele fez a inscrição, a matrícula na universidade, já foi atrás de uma IC, que é muito bacana. Agora, para a questão do ensino médio, né, talvez o pessoal do Cotuca possa, não sei se responder, mas pelo menos discutir isso, e penso que tem muito a ver com a história de reforma do ensino médio. Nós temos uma dificuldade muito grande e crescente, quer dizer, está sendo complicadíssimo, é conseguir que os alunos participem dos projetos por conta da carga horária do ensino médio. Então, eu entendo que para os colégios, o Cotil e para o Cotuca, seja um pouco mais fácil, porque o aluno se desenvolve o projeto lá, ele está na aula e tal. Mas, para nós, olha que nós estamos a 1 gramado de distância do Cotil, né? Não tem nem cerca para dividir, já temos uma imensa dificuldade por causa do horário. Eles têm uma carga horária muito alta, isso acontece no Cotil, que a gente vê, isso acontece nas ETECs da região, e a gente não está conseguindo. Nós estamos fazendo milagre, nós estamos pondo projeto que termina à noite, nós estamos fazendo qualquer milagre para conseguir, mas essa carga horária está sendo complicado. Então, talvez seja o tempo de se discutir que, dentro do ensino médio, haja, eu não sei se disciplinas, como é que nós vamos chamar isso, mas espaços de tempo que ele possa interagir com a universidade. Tinha mais alguém inscrito aqui, mais um ali, eu acho que já... Bom dia, mesa, bom dia a todos. Meu nome é Ivone, eu sou professora na escola estadual em Indaiatuba. E eu achei pertinente a fala do professor Fernando quando ele diz que há um divisor de água entre as escolas públicas. Quando a gente fala do ensino médio, há essa divisão realmente. E eu gostaria de saber como que se aplica isso realmente para a sociedade, né? Essa iniciação científica no ensino médio. Porque, mesmo na minha área, quando eu trabalho a questão da metodologia científica, para escrever trabalhos comuns, utilizar a norma BNT, é um desafio muito grande. E você já não tem esse tempo também, né, como o colega falou, esse tempo é muito complicado. E o professor falou de várias regiões que é atendido pelo PIBIC do ensino médio, e em Indaiatuba nós não temos nenhuma escola, né, a cidade não é atendida, e nós também não temos uma universidade que atenda a cidade. Então, a iniciação científica lá acaba ficando perdida. Depois, a professora Fernanda falou também a respeito desses desafios de colocar essa metodologia científica primeiro para o professor e depois para o aluno. Num dos desafios, a professora citou a Mali. Eu fui aluna da Mali também no Formare. E nós não tínhamos iniciação científica. E eu senti toda essa dificuldade quando eu fui para a universidade, né, eu fui estudar com bolsa também, e de começar essa iniciação científica. Era um monstro de 7 cabeças. Aquela coisa, eu não vou prestar a Unicamp porque eu não vou passar, isso passou por mim e eu não prestei até hoje por conta desse pensamento. E eu vejo muito isso nos alunos da escola pública. Então, eu moro no mesmo bairro e eles têm essa dificuldade. Não, a gente não tem essa capacidade de fazer, não tem como fazer. Como que poderia, por exemplo, já que o Cotuca tem todo esse trabalho com a iniciação científica, com esse projeto, essas edições, talvez aplicar uma formação para os professores da escola estadual na formação de metodologia científica e começar a desenvolver esses trabalhos nessas escolas e, de repente, ter uma parceria com os colégios técnicos. Eu já vejo que isso já é bastante pertinente nos colégios técnicos, mas está um pouco fora da outra realidade do ensino médio. Assim, talvez, como a USP faz com o projeto Econotim, que abre para todos, e eu mesmo já tive 2 alunos que foram inscritos, eu ajudei até, mas eu também tenho essa dificuldade, então talvez até eu tenha ajudado de forma errada, né? Então, talvez como que possa ajudar nesse sentido. E talvez até essas feiras, esses congressos que sejam realizados dentro dessas instituições. Como que poderia, de repente, abrir e começar a desenvolver mais o projeto além disso? Então, a última pergunta, vamos ter que encerrar, pedir desculpa a quem mais
Gostaria, por conta do horário. Aí, mas essa última pergunta de um aluno aqui. Pedro? Bom dia, eu sou Maria, eu sou do Colégio Cotuca, estudante de enfermagem. Eu queria perguntar como os responsáveis do PIBIC lidam com uma possível participação de um aluno que venha de uma escola pública da região que não tenha um ensino de excelência, como, por exemplo, o Cotuca tem, o Cotil e outras escolas técnicas, que tenha um ensino defasado e que não tenha o conhecimento prévio sobre o que a gente tem até o momento, porque são estudantes que chegam no mesmo momento que a gente, só que não tem uma bagagem sobre isso. E eles chegam, recebem as mesmas informações e têm uma absorção totalmente diferente. E eu queria saber como tornar assim páreo tudo isso. Obrigada. Tem uma opção de coisa, então dividir as coisas por tempo. Bom, eu vou lá para a primeira pergunta a respeito da participação de alunos de escolas privadas. Qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte: todos os alunos que participam dos programas da universidade recebem alguma ajuda da universidade financeira. Então, almoço, jantar, uma bolsa, coisas desse tipo. E a gente tem uma restrição de natureza legal de usar dinheiro público para transferir para uma escola privada. Infelizmente, é lei brasileira. Ela pode parecer bizarra, mas é. Como é que a gente poderia resolver esse problema? E esse problema, na verdade, já foi encaminhado algumas vezes. E aí você vai entender rapidamente. Tudo bem, eu abro um trabalho de iniciação científica voluntária para as escolas privadas. Aí o aluno chega aqui e ele é tratado diferente dos outros. Por quê? Aí como é que eu respondo? Que eu trago um aluno, que é um aluno de uma escola privada, que está fazendo exatamente a mesma coisa que um outro aluno de escola pública, e eu trato esse cara diferente. A dúvida é, ambos pagam impostos, ambos pagam e participam da, entre parênteses, riqueza do país. Como é que eu trato essa questão? Então, na verdade, a gente ainda tem um imbróglio de natureza jurídica para resolver. É por isso que a gente não entrou ainda. Pode ter certeza que isso é uma grande vontade nossa. Mas a gente não realmente conseguiu resolver essa pendência de natureza jurídica. A gente já conversou várias vezes com a Procuradoria-Geral da Universidade e a gente sempre esbarra nisso. O tempo todo esbarra nisso. E aí a gente acabou realmente não fazendo esse tipo de coisa. Bom, revista científica. Bom, a universidade lançou, e já está no seu terceiro número, uma revista Pesquisa Unicamp. Ontem a professora Glaucia fez um lançamento oficial dessa revista, e essa é uma revista que tem como grande objetivo divulgar ciência. Esse é um espaço excelente que as escolas Cotuca e Cotil podem requisitar um espaço nessa revista para começar a fazer divulgação daquilo que eles fazem. Porque o objetivo dessa revista não é ser uma revista científica, mas uma revista de divulgação. Talvez a estratégia começa fazendo divulgação e depois você caminha para fazer uma coisa que entre numa revista científica de alto nível. Essa seria talvez uma estratégia. Colégios técnicos e pesquisa. Bom, essa gestão entende que a PRP, a Pró-Reitoria de Pesquisa, deve contribuir também em melhorar a participação dos colégios técnicos em pesquisa, por um motivo muito simples. A gente entende, e isso é realmente muito claro para a equipe, que o ensino, que a pesquisa qualifica o ensino e o ensino qualifica a pesquisa. Eu consigo dar boas aulas, quer dizer, eu posso não ser um bom professor, mas eu consigo estar na fronteira do conhecimento quando eu faço pesquisa. E se eu estou na fronteira do conhecimento, a minha aula normalmente é melhor. Eu não tenho aquele papelzinho amarelo que você chega, que tem a anotação que você fez há 20 anos atrás e repete a mesma coisa. Eu mudei, eu estou mudando sempre, porque eu faço pesquisa, eu sei o que está acontecendo e eu vou passando esse conhecimento para frente. Então, esse é o entendimento. E eu acho que o pessoal do Cotuca e do Cotil são testemunhos do esforço que a Pró-Reitoria nessa gestão fez no sentido de aproximar a pesquisa das escolas técnicas, porque a gente acredita que isso tem realmente que ser feito em toda a universidade. Embora, em princípio, um professor do Cotuca não precise ter
pesquisa associada à sua atividade. Essa é a primeira coisa. Eu acho que eu respondi tudo, pelo menos da primeira. A gente pode ir passando, né? Tá, então, desencontro da pesquisa com a ética, em termos de extensão, que alguém me perguntou. Bom, o desenvolvimento da pesquisa, de maneira geral, obrigatoriamente envolve aspectos de natureza ética, porque a forma como você vai observar o fenômeno, a maneira como que você vai trabalhar o fenômeno, como você vai coletar dados, tudo isso tem um papel ético por trás disso. E, obviamente, esse tipo de informação pode e deve ser passado para frente em trabalhos de extensão. Se vocês pararem para pensar, a universidade ela tem uma característica que eu acho bastante particular. Eu tenho uma pró-reitoria de extensão. Essa pró-reitoria de extensão, em princípio, deveria fazer trabalho de extensão, e o faz, mas é como se fosse uma coisa destacada do demais. Extensão, no meu entender, é um trabalho transversal. Ela passa em todos os momentos. Eu posso fazer extensão em graduação, em pesquisa, em pós-graduação, em extensão propriamente dito, tudo é extensão. Então, eu acho, no meu entender, que a extensão deveria estar chuveirando toda a hierarquia de pró-reitorias. Ao invés de ter uma pró-reitoria, deveria ter extensão na pesquisa, no ensino, em todos os lugares, todo mundo trabalhando junto, porque isso, na verdade, faz com que a universidade se aproxime da comunidade. Olha só, gente, é uma coisa extremamente importante que a gente não pode esquecer. Uma universidade que está presente na comunidade, ela tem dois papéis. O primeiro deles, ela leva conhecimento e, através do conhecimento, ela consegue fazer com que uma sociedade humana progrida. 2, ela é reconhecida o papel dela. Vocês já prestaram atenção que a universidade pública, o tempo todo, está sendo chacoalhada na grande imprensa? Porque todo mundo diz que a gente não faz nada para ninguém. No meu entender, isso é uma falha de comunicação. A gente faz muito por muita gente. O problema é que as pessoas não contam e esse trabalho de extensão não é feito de maneira mais intensiva. Então, dá para fazer as duas coisas muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, o André falou. O André é um grande parceiro nosso. Ele, na verdade, participa intensamente. André, esse problema de egressos no PIBIC, eu concordo com você. Eu dei um número que é um número baixo. Mas por que é isso? A gente não tem muito feedback. A gente já tentou montar, inclusive, uma plataforma usando esses multimídias modernos, e a coisa não funcionou muito direito, não. Então, na verdade, a gente sabe que tem muito mais alunos que participaram no PIBIC-EM e no PIBIC e no CAF, que estão espalhados em todas as universidades públicas, em várias universidades públicas. Só que, infelizmente, a gente não consegue mapear isso. Ensino médio e colégio público, atendimento das escolas o atendimento das escolas de Indaiatuba. O grande problema do programa é que a gente, na verdade, já fez alguns esforços para aumentar o tamanho, mas ele não custa barato. Pra você ter uma ideia, um PIBIC-EM consome, em média, R$500 mil por ano. Então, todas as tentativas que a gente tentar fazer, todas as coisas que a gente tentou fazer para aumentar, aumenta recursos. Bom, você sabe que a universidade hoje vive um problema bastante sério de recursos. Então, o meu medo é que diminuam o tamanho deles. Esse que é meu pavor. E é por isso que a gente, na verdade, não atende outras regiões, porque o grande objetivo, o objetivo geral, seria poder atender o máximo possível da região, das cidades que estão na região metropolitana de Campinas. Mas a gente acaba realmente só atendendo os alunos que estão atrelados a... Não é secretaria, não. Também não é delegacia, tem um nome... Diretoria de Ensino, que atende Campinas, atende Cosmópolis, e aí atende também Piracicaba, mas Piracicaba é outra coisa, e Limeira. Então, a gente, na verdade, acaba se restringindo a essa grande área, embora nós quiséssemos fazer. Nosso problema também é fôlego. Tá? Isso é realmente um problema bastante sério. Enfermagem responsável... diferença de alunos no PIBIC-EM. Isso que é o grande lance, é um negócio legal. Porque, quando você é professor, a sua grande contribuição é aquele aluno que sabe menos do que os outros. O aluno que já é bom, você vira só tutor. O aluno que precisa que você o ajude, você exerce a sua atividade como profissional, como professor. O que acontece nesses lugares? É muito comum do professor que está recebendo esse grupo de alunos fazer sempre o que ele chama de homogeneização de conhecimento. Então, ele dá aula...
ele organiza palestras, ele mostra onde a pesquisa se insere, para que você faz aquilo, quais são as principais características, quais são os equipamentos. Eles perdem quase 3 meses fazendo esse tipo de coisa. Depois, ele homogeneiza todo o conhecimento de todos os alunos. E eu posso dizer a você absolutamente correto e com certeza disso. Os alunos que vêm de escola pública, a grande maioria deles tem um desenvolvimento fantástico. E uma outra coisa legal, eles são capazes de se desenvolverem e de se virarem, literalmente, com soluções bastante criativas para várias coisas. É uma das razões pelas quais o programa tem um enorme sucesso. O programa tem uma quantidade enorme de alunos que não são alunos do Cutuca, são alunos de escola pública geral e que a gente sabe que chegam de dificuldade. Gente, para vocês terem uma ideia, chega aluno que desmaia porque não comeu de manhã e eu tenho que providenciar coisas para esse aluno poder comer. Na verdade, quando você olha isso, você entende como é que é o retrato do país. É um retrato de extrema crueldade, eu lamento, mas é muito cruel. E a gente sabe disso e a gente está preparado para, tanto que tem lanchinho, tem uma opção de coisinhas para poder fazer com que o aluno entre no circuito. É por isso que custa um pouquinho caro. E se manter. E esses alunos se mantêm. E, olha, o resultado final normalmente é muito bom, a ponto de tirar essa sensação de que eu sou inferior. Isso, na verdade, é baixa estima, né? Muito baixa autoestima, mas que você consegue, ao longo do processo, dizer para ele você é capaz, e o resultado, por exemplo, é aquele pequeno grupo que eu mostrei para vocês, mas tem outros. Ok? Eu acho que eu respondi tudo. Eu vou só complementar algumas coisinhas. Assim, diretamente ao Cutuca, a interdisciplinaridade que foi questionada, né? Lá aconteceu muito naturalmente. Não sei, a gente tem um ambiente ali de bastante... a gente é muito agregado, eu não sei te dizer. Aconteceu naturalmente. Não posso te dizer que a gente teve problema ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, projetos multidisciplinares eu acho que é o que mais acontece ali. Então, assim, não sei, eu tenho professores do Cutuca aqui, se eles quiserem, mas da minha parte, no meu entender, eu vendo assim, né, de cima que eu quero dizer a organização do evento. Eu não posso. Foi bom, foi interessante e eu acho que as relações humanas só cresceram e se estreitaram. É muito gratificante trabalhar ali. Eu gosto muito. Eu sou apaixonada pelo colégio, então também não posso falar muito, né? Mas essa é a minha sensação. Depois, se algum professor quiser dar o seu depoimento. Das disciplinas, né, a carga horária, o momento da discussão do ensino médio agora, eu acho que tem tudo a ver, é a última discussão hoje do fórum, então é o momento de rever as disciplinas, rever as cargas horárias. Por quê? Por causa desse novo professor, por causa desse novo aluno e por causa desse novo mercado que a gente está inserindo os alunos. A gente fala muito em ensino superior, que naturalmente acontece, mas os colégios, a missão também é a indústria, né? E esse aluno que faz iniciação científica e entra para a indústria, ele tem uma formação muito mais completa. Nós estamos começando uma discussão no colégio sobre como é que a gente vai tratar o estágio, né, daqui para frente. Isso é uma discussão, acho que no Brasil todo. E uma das propostas do PIBIC para tecnológico é justamente talvez fazer alguma atividade tecnológica substituindo o estágio para que o aluno com esse perfil possa mesmo desenvolver mais projetos, tal. De toda forma, é o momento de discutir. A gente precisa discutir isso sim, porque é complicado mesmo. A carga horária é puxada, a dedicação é imensa mesmo, a gente sabe disso, para o aluno e para o professor. Aqui a moça disse, como você chama? Ivone, né? Ivone comentou, Ivone, a gente tem que estreitar a relação. Chegando essa demanda, é o papel da universidade na qual a gente está inserida, é estreitar a relação. Então, são atividades extracurriculares, são cursos de formação para professor. Então, esses fóruns são importantes justamente por isso. A demanda chega e a gente se organiza para. Não tem fôlego mesmo, é muito complicado. Mas esse fôlego ele é criado. Ele é criado a partir da demanda. E, muitas vezes, a gente tem muito a que aprender também com esse professor.
Né? Eu gosto muito de ser professora por causa disso. Eu falo que a cada aula que eu dou, eu aprendo. Eu saio mais, entendendo mais das demandas e das informações. Então, o que eu vejo na saída? São as formações. Então, são os programas de formação, para incluir os colégios e as escolas nessa linha. Né? Então, alguns daqueles desafios que eu apontei ali. Mas eu notei aqui, eu acho que a gente trabalha isso internamente agora. Eu acho... Completou tudo? Faltou alguma coisa? Não? Obrigada. Desculpa, pelo adiantado da hora, né? Eu queria agradecer muito a fala do professor Fernando, da professora Vanessa. Eu acho que, assim, o que mais me chamou a atenção na fala do senhor foi a questão de desarmar espíritos, né? E da Vanessa, a preocupação com a formação. Que a universidade, o Cutuca, né, eu também sou suspeita para falar do colégio, mas assim as falas foram muito felizes, porque observa-se a preocupação com a formação. E assim, uma coisa que me chamou a atenção nas falas foi a intenção de tornar possível, mais palatável, o caminho para que se desenvolva projeto científico, que se incentive o aluno a participar do universo científico. Né? E, além de curioso, de instigar a curiosidade nos alunos, a questão da interdisciplinaridade, que o colégio vem fazendo isso. Eu sou testemunha disso, meu departamento faz isso com outros departamentos. É a questão da constante motivação, da preocupação com a formação e com a educação mesmo, contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria agradecer a presença dos dois, e dizer para vocês, né, que estamos encerrando a mesa agora, e às 11h15, por gentileza, de volta para reiniciarmos o fórum. Muito obrigada.